Oi, Aurinha, aqui é o Hélio Rodrigues. Estou aqui só para te avisar que essa é a primeira parte da nossa live que foi realizada com o time Atlas, Larissa e Thiago, e a página Análises Clínicas Ponto Prática. Então, agora você vai ficar com a primeira parte e amanhã a gente vai ter a parte 2. Espero que você goste, então aproveite. Cara, eu queria que vocês falassem um pouquinho hoje sobre o hemograma nas anemias. O que a gente pode ter de interferente no hemograma? Como que a gente pode diagnosticar uma anemia, ou sinais de anemia, ou sinais de uma doença um pouco mais agressiva, através do hemograma? E como nós, no laboratório, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, a gente consegue deixar o laudo com mais qualidade, sabendo interpretar e, consequentemente, fazer o hemograma com mais maestria. E aí, agora, vocês que mandam. Show de bola. Então, vou passar a palavra aqui. Sucesso. E só pra gente, é muito bom estar com vocês. A gente sempre gosta de estar falando sobre hematologia e hoje com foco aí no hemograma nas anemias. A anemia, a gente precisa primeiro entender, sabe, o conceito e lembrar que a anemia ela não é uma doença propriamente dita, mas só que ela é um sinal de uma doença. É sinal de que algo está errado e que algo está causando essa anemia. Quando o paciente está com uma anemia, isso é muito inespecífico, precisa saber qual é a causa dessa anemia, corrigir esse problema de base para a gente corrigir essa anemia. Mas o que seria a anemia? A anemia é uma condição na qual que ocorre a redução da hemoglobina, do nível da hemoglobina para as condições consideradas normais, considerando a idade específica daquele paciente. Isso é importante, a gente sempre está falando da anemia e da redução da hemoglobina, comparando idade e sexo do paciente, porque a hemoglobina ela vai variar. O valor de referência, o valor esperado, vai variar, depender da idade e do sexo do paciente. Então, pessoal, quando a gente fala de anemia, é uma condição na qual que ocorre a redução do conteúdo de hemoglobina, que é esperado para determinada idade e sexo, ok? Não é hemoglobina, não é hematócrito que define anemia, mas não é hemácia, não é hematócrito, mas sim a hemoglobina. É a redução dessa taxa para o valor esperado ali para aquele paciente que define uma anemia. E quando a gente fala de valor de referência, você pode mostrar aquela imagem do valor de referência? Você conseguiu baixar? Essa aqui, acho que tá pequenininho por conta do que me acabei, mas dá para enxergar um pouquinho? Acho que saiu fora de ordem. Passa aí para a gente ver a próxima imagem. Deixa eu ver de valor de referência. Esse aqui? Não, é o do PNCQ, uma tabelinha. Aqui tem uma tabelinha. Aí, isso, pessoal. Aqui trouxe para vocês só para a gente visualizar isso que eu estou falando. Do nascimento até a idade adulta, isso também vai variar entre homem e mulher, a gente tem uma variação muito grande de hemoglobina. Por isso que a gente precisa estar avaliando de acordo com esses parâmetros, com o que é esperado. Isso é importante também, pessoal, porque cada laudo que você libera, cada hemograma que você libera, ele precisa estar ali com o valor de referência de acordo com a qualidade e sexo, porque se você libera um resultado de um paciente de uma trocado, por exemplo, no valor de referência, isso pode levar a uma interpretação equivocada. Ao nascimento, é esperado de 14 a 22 de hemoglobina. Se você libera esse resultado com valor de 3 dias ou 3 meses, observe como essa taxa de hemoglobina ela vai caindo. Você precisa estar liberando esse resultado de acordo com esse valor de referência específico. E quando a gente fala de valor de referência também, a gente gosta de falar que esses valores eles são definidos com base no estudo populacional e isso representa 95% da população, mas claro que não representa a totalidade. Tem aqueles 5% e a gente pode dividir em 2,5 para mais e 2,5 para menos, que fica ali beirando os extremos. Sabe? Tem aquele paciente que está ali no limite ali da curva de Gauss. Da curva de Gauss, no limite inferior, que ele vai ter uma hemoglobina, vamos supor, considerando o valor de referência de 12 a 15, ele vai ter uma hemoglobina de 11,5. Mas esse é o fisiológico dele, não vai estar representando uma normalidade para aquele paciente, porque ele foge à maioria. Isso é extremamente importante também para quando a gente vai pensando em valores de referência, taxas de hemoglobina, porque a gente precisa estar alinhando tudo isso muito bem. Isso também é muito importante quando o médico está avaliando esses pacientes que estão ali nos extremos. Exatamente. E a gente precisa estar muito atento dos nossos laudos, que eles precisam sair com os valores para a sua respectiva faixa etária. Você tem que estar muito atento, tá, pessoal? Fiquem bem ligados nisso na hora que vocês estiverem montando os seus laudos ou até revisando, para aquelas revisões anuais dos POPs que a gente precisa fazer, para saber se seus valores de referência estão condizendo com aquela faixa etária. Porque às vezes você pode pegar um paciente, por exemplo,
um adulto e for comparar o valor de referência de um RN, você vai estar liberando um exame que é um exame correto, porém a avaliação e a interpretação do médico vai ser uma interpretação equivocada por conta do laudo. Porque muitos médicos, né, os clínicos principalmente, eles não têm um domínio muito grande sobre a hematologia. Isso aí é um consenso geral, assim. A gente que está em laboratório em hematologia, a gente tem conhecimento muito maior do que eles, muito mais aprofundado em hematologia do que o clínico. Então, se a gente libera um resultado com o valor de referência trocado, você vai estar liberando provavelmente um problema lá para o paciente. Então, fica bem atento nisso, dá uma avaliada no seu perfil, avalia como é que está suas referências. É muito importante que você tenha valor de referência separado para RN, para criança, para homem e para mulher. No mínimo isso. Porque aí você vai estar liberando um resultado com valor de referência equivalente àquilo ali. Tá? Fica bem atento a isso e não deixem passar. Uma coisa que a Larissa falou foi muito importante em relação à curva de Gauss. Né? A gente tem aquela curvinha ali que você tem o valor de referência, ele é a maioria da população. Né? Ele não é 100%. Então, a gente tem 95% das pessoas vão estar ali, por exemplo, leucócito, até 10 para a maioria, para 95% das 10 mil, é normal. Mas, para algumas pessoas, você vai ter um valor de referência mais baixo. O normal de alguns vai ser, por exemplo, o normal 4 a 10, alguns vão ser 3, outros vão ser 12, 15. E isso representa uma coisa normal, porque nem sempre a gente vai ter os pacientes fechados no valor de referência. Então, a gente precisa também entender isso, que existem esses pacientes que eles fogem esses valores de referência, e entender isso também facilita muito na hora da rotina. Eu já tive em situações de hospital que o médico ficou questionando, um paciente tinha um desvio ali na lâmina, mas ele estava com leuco de 6 mil, só que o paciente ele já tinha um histórico no laboratório que ele era sempre 3.000, 3.500. Então, subiu para 6.000, aumentou 3.000 vezes o leuco desse paciente. E para esse paciente, apesar de o leuco estar dentro do valor de referência, ele já tem uma leucocitose para esse paciente. Sim. É extremamente importante. E em relação aos valores de referência, quando a gente fala da parte do eritrograma, o pessoal sabe quem sente muito quando é liberado um hemograma com um valor de referência errado? É o médico pediatra. Porque ele já espera para aquelas crianças aquele BCM, HCM reduzido, já tem um valor de referência específico. Se a gente libera com o valor de referência de um adulto, por exemplo, a gente vai estar falando em índices ali que aquele paciente ele vai ter uma microcitose, uma hipocromia, quando na verdade não é real para aquele valor de referência, não é real a condição do paciente. Devemos estar muito atentos e uma dica em relação ao valor de referência, você que está querendo revisar aí o PNCQ, ele fez uma publicação com os valores de referência, você pode dar uma olhada que você tem aí de todas as séries. Exatamente. Então, vamos lá, vamos seguindo então. Vocês querem que... Pode falar, Lari. Não, você ia falar o que em pode falar. relação à pergunta? Eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas depois eu faço no final. Tá, se você quiser pode fazer Pode agora fazer. também, não tem problema não. Fica tranquilo Então, pra gente. fechou. Ó, na verdade, é mais uma curiosidade de colegas de trabalho. Vocês sabem alguma coisa de valor de referência para transexuais hoje em dia? No hemograma? Tem alguma... Não vi, assim, essas mudanças mais recentes eu percebo, na verdade, eu percebi lá no laboratório a nível de cadastro de paciente, de forma de tratar, a nível de recepção. Até quando eu estou indo fazer auditoria em alguma unidade, aí eu já faço esses testes, essa avaliação para saber se eles estão de forma adequada. Mas a valor de referência eu não cheguei a ver, não. Não pegou. Você já viu alguma coisa? Não, por isso também, porque eu também não encontrei nada. Encontrei de hematologia, eu não encontrei praticamente nada. O que eu encontrei foi relacionado ao hormônio, só. Mas hematobiocquímica, ainda aqui no Brasil, está bem escasso isso. Já encontrei algumas diretrizes internacionais, mas não se encaixam muito bem com relação ao PNCQ, sabe? Dá umas divergências meio até grandes. Então, eu não sei se a gente pode confiar tanto para a população, para a nossa realidade, tipo Brasil, entende? Entendi. Mas por isso. Mas é uma coisa bacana. Tem um aluno que está fazendo um TCC sobre isso, por isso que eu estou perguntando para vocês também. Porque a gente está apanhando para achar artigo. Eu falei assim, será que o pai e a mãe da hematologia vão saber alguma coisa disso? Se eles não souberem, ninguém sabe, eu acho. E nada. A gente assim, não vi e também não tive essa mudança lá no laboratório também. Uhum. Beleza. Mas se a gente ficar sabendo aí de alguma coisa, a gente vai compartilhando. Fechou, perfeito. Fala a mesma coisa por aqui, hein? O que vocês querem agora? Que anemia que vocês querem agora? Já que tá fora da ordem que eu tinha colocado, qual que vocês querem falar? Qual slide?
Não, não, agora não. E seguindo, pessoal, só para voltando aqui para a gente continuar com a questão da redução da hemoglobina, isso no hemograma a gente avalia, é observado através do eritrograma, que é a parte do hemograma que traz ali informações em relação à hemácia. Tem a parte que o equipamento libera aqueles dados numéricos, aquelas informações quantitativas, e aliado a isso a gente tem a observação da lâmina. Quando a gente pega um eritrograma e tem lá uma redução da consideração de hemoglobina, a gente tem que avaliar esse eritrograma como um todo. E não só a questão da redução da hemoglobina. Isso porque os índices hematimétricos, eles também trazem informações importantes para a gente em relação à anemia. Através dos índices, a gente pode classificar a anemia laboratorialmente. Ela pode ser classificada como normocítica, normocrômica, microcítica, hipocrômica ou macrocítica. E como seria essa anemia normocítica, normocrômica? É uma condição que o paciente tem anemia, tem lá a redução do conteúdo de hemoglobina, mas os índices hematimétricos, eles se mantêm normais, dentro da faixa esperada. Isso é importante entender, porque a gente recebe muitas dúvidas em relação a isso. As pessoas acham que quando a gente tem uma hemoglobina baixa, automaticamente a gente vai ter hipocromia. E a gente recebe muitas perguntas dessas todos os dias, porque as pessoas acham, tá com hemoglobina baixa, vai estar com hipocromia. E às vezes eles acham que é um erro do aparelho de não ter diminuído ali o HCM, CHCM, por exemplo, porque o paciente está com a hemoglobina baixa. E, pessoal, entendam que a gente tem... E aí eu falo, não, pessoal, isso é normal. Isso aí se chama anemia normocítica e normocrômica. E a gente precisa estar falando sobre isso, que aparentemente é uma coisa bem básica, bem simples, mas não, é uma dúvida. A gente fica repetindo as dúvidas mais básicas, porque às vezes a gente acha que as pessoas sabem, e a gente não pode cometer o erro de, porque a gente sabe, a gente subentender que as pessoas já sabem. Sim. Então, a ideia é a gente estar passando essa informação o mais vezes possível. A gente lá na página já fez tantas publicações de, por exemplo, dizer que drepanócito não é igual a anemia falciforme, que é igual a doença falciforme. E a gente faz essa publicação a cada 15 dias, por exemplo, porque esses erros eles vão se repetindo, e a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas chegando novas, então e as pessoas elas tendem a não assistir os vídeos mais antigos, a gente vai passando para os mais novos. Vai passando para os mais novos, vai repetindo todos os vídeos que a gente faz, que tem oportunidade, a gente repete essas coisas mais básicas, porque às vezes as pessoas, a gente acha, porque a gente sabe, as pessoas também sabem. Não é assim, né? A gente tem que sempre pensar como o espírito do professor mesmo, que é passar informação sem diferenciar de níveis de pessoas. Então, a ideia é essa. E por isso eu gosto tanto do online, né? do nosso, por exemplo, do curso online, porque cada um vai no seu ritmo. Né? Você tem o seu ritmo. A gente vai para um curso presencial. A gente foi para um curso presencial aqui, que a gente tinha pessoas de níveis diferentes. E aí, por exemplo, a aula que era para ser tipo 2 horas, acabava ficando 8 horas, 6 horas, porque eu não conseguia avançar, porque tinha gente que estava muito atrasado, e aí você acaba que se choca. Então, eu gosto. Assim, presencial também é muito bom, tá? Não tem o que falar. Você ter a pessoa ali, você sentir a pessoa presencialmente é maravilhoso. Mas eu gosto muito dessa parte, o online traz isso, de a gente fazer o nosso tempo, o aluno poder fazer o seu tempo, sem precisar ficar se atrasando por conta de um colega que não está no mesmo nível. Porque quando eu terminar o curso, todos estarão no mesmo nível, mas não precisou atrasar ninguém. Mas eu fugi totalmente do assunto aqui. Mas vamos lá. Não, mas só aquela questão da importância, porque às vezes tem coisa que parece ser básica, mas o pessoal ainda tem muita dúvida. E a gente trabalha muito com essa questão que a dúvida de um aluno, ela pode ser a dúvida do outro, e a gente vê de fato que as dúvidas se repetem, toda dúvida é importante. E, pessoal, às vezes a gente também fala que por mais que uma dúvida pareça boba, sabe? Que a pessoa se sinta até envergonhada de fazer uma dúvida, toda dúvida ela é importante. E a gente sempre tem que considerar isso. E voltando em relação à avaliação do eritrograma, a gente precisa, só para recapitular, a gente precisa avaliar a redução da hemoglobina ali, de hemácias, hematócritos, junto com os índices hematimétricos, que são o BCM, HCM e CHCM. Só para relembrar, o BCM é o volume corpuscular médio, a gente consegue avaliar o tamanho da hemácia, HCM e CHCM. A gente vai avaliar de uma forma geral a concentração de hemoglobina, se estiverem diminuídos ali. A gente vai ver aquela hemácia meio pálida, hipocrômica, a gente vai falar de um tipo de anemia aí que tem essa característica, microcitose e hipocromia. Mas, voltando aqui, a gente falou da anemia normocítica, normocrômica, são quando esses índices estão normais. A anemia ela também pode ser classificada como
eu falei normocítica, normocrômica, microcítica e hipocrômica, quando a gente vai ter a redução desses índices, ou a macrocítica, quando a gente tem aquela hemácia grande, o próprio nome já diz, que a gente encontra muito na anemia megaloblástica. E falando das principais anemias que a gente encontra, sabe, na rotina, que é frequente, a gente também no dia a dia laboratorial, a gente pode começar falando sobre a anemia ferropriva, que é uma das anemias mais comuns de todas as anemias que tem aí. A gente pode considerar 50% ou até mais como sendo causada aí por conta de uma anemia ferropriva. E como o próprio nome já diz, ela é uma anemia causada por conta da deficiência de ferro, ou porque esse ferro ele não está sendo consumido, não está tendo ingesta, ou porque esse ferro ele é mal absorvido, ou porque o paciente está perdendo ferro através de sangramentos, por exemplo. E o ferro, pessoal, ele é extremamente importante para a síntese da hemoglobina. Porque quando a gente lembra lá da molécula de hemoglobina, que tem aquela parte, tem a parte globínica e tem a parte hêmia. Na parte hêmica a gente encontra o átomo de ferro. É extremamente importante para a síntese da hemoglobina. Se a gente tem pouco ferro, o que é que ocorre? Ocorre uma redução na produção da hemoglobina e a gente vai ter como consequência disso a redução da quantidade de hemoglobina. Essa hemácia ela sai pequena e ela sai também hipocrômica. E quando é que eu vou associar tipo, a hemácia hipocrômica? Toda vez que eu falo de hemácia hipocrômica, eu imagino aquela hemácia que tem um halo central muito grande e uma hemácia microcítica. E uma dica para vocês que estão começando a avaliação, todas essas informações que a gente tem do eritrograma, a gente precisa confirmar lá na lâmina. E como é que eu confirmo essa microcitose, hipocromia em lâmina? Uma dica é que uma hemácia, pessoal, normal, aquela bem característica, bem bonitona, com o halo central lá, aquele disco bicôncavo, ela tem um tamanho aproximado do núcleo de um linfócito pequeno. Se essa hemácia ela tá menor do que esse núcleo, aí tipo, é indicativo de microcitose, mas se eu tenho uma hemácia maior do que esse núcleo, aí já conduz para uma macrocitose. Fiquem atentos aí a essa dica, porque te ajuda no momento que você está começando a avaliação, perceber essa questão da lâmina, tipo de uma microcitose, de uma hipocromia, sempre compare aí com o núcleo de um linfócito pequeno. E sempre tá ligado nos índices hematimétricos, né? Se balizar por eles, eles estão ali por um motivo. Porque às vezes o pessoal fala assim, esse paciente aqui tá com, eu tô vendo as hemácias pequenas e tal, não sei o que, né? Aí o VCM de 90, eu penso, como assim? Não é, então não é alguma coisa, às vezes o pessoal, o paciente ele tem ali, ele não tem uma comparação para ver, e aí ele olha para as hemácias e acha que elas estão pequenas, sem ter uma coisa para balizar. Então quando a gente consegue balizar com o VCM ou com o linfócito que a Larissa falou, é interessante porque a gente consegue ter uma visão melhor, para você não ficar avaliando. Aí, por exemplo, tem um paciente que está com microcitose e hemácias normais. Aí o pessoal fala, não, esse paciente aqui está com microcitose e macrocitose na lâmina. Eu falo, não, provavelmente aí não é macrocitose, porque tem muita hemácia pequena e as normais parecem grandes do lado das pequenas. Então entender isso também ajuda, porque o cara fala, não, está com microcitose e macrocitose na lâmina. É uma coisa que pode acontecer? Pode, mas não é uma coisa comum. É bem difícil você pegar um paciente com micro e macro ao mesmo tempo. Normalmente é micro e normo, ou normo e macro. Então, o pessoal fala, não, tá com micro e macro. Eu falo, será que não é? As hemácias estão muito pequenininhas e você está vendo uma normal do lado e está achando que é grande? Porque pode acontecer isso. Então, o índice, o VCM vai te ajudar muito em relação a isso, a te balizar. Então, use o que o aparelho, aqueles valores que o aparelho te dá. Olhe o gráfico do aparelho. Então, o gráfico e os valores eles vão te dizer muito, né? Jeff? Você sabe muito bem, né? Extremamente importante a informação que o gráfico traz. Às vezes o RDW não sai, aí o pessoal lá no laboratório me liga no plantão. Tiago, o RDW não saiu, o que, é que eu faço? Não sei o que. E aí, olha lá o gráfico. Vai lá ver o gráfico como é que tá. Aí o gráfico tá lá com 2 picos. Então, olhar tanto os números quanto as ferramentas que o aparelho te dá. Olha os gráficos da plaqueta, olha o gráfico das hemácias, olha o gráfico de hiperdispersão dos leucócitos. Então, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem e se balizar por elas. Tá? Então, usem os índices, pessoal, se balizem por eles. Exatamente. Tem uma imagem que eu mandei para você que tem anemia ferropriva. Você pode colocar? Coloca, deixa eu só ver se eu achei. Pronto. É esse mesmo. Então, pessoal, a anemia ferropriva é uma das mais comuns que a gente encontra na rotina, é muito comum. E uma das características dessa anemia, a fisiopatologia, envolve aí a deficiência de ferro, e a deficiência de ferro leva aí a alterações na produção de hemoglobina. A gente tem uma produção reduzida. E quais as consequências disso? O que é que a gente observa a nível de eritrograma? A gente acaba observando
uma redução de VCM e HCM, HCM. VCM, HCM e CHCM, o que caracteriza uma microcitose e uma hipocromia. E a gente tem como uma característica também a questão do RDW. A gente geralmente observa eles elevados. Agora, eu acho que tem uma outra imagem que não é a mesma que eu tô vendo aqui, sabia? Então, mas já foi. Ah, não tem problema não. Esse pessoal, em relação aqui ao VCM e HCM, o CHCM, ele também às vezes pode observar, a gente observar ele reduzido. E uma coisa que chama a atenção, e às vezes também é utilizada até em diagnóstico diferencial, mas nem sempre nem nunca, é a questão do RDW. O RDW é um índice que ele permite avaliar a variação ali de tamanho entre as hemácias. A gente consegue avaliar a homogeneidade daquela população de hemácias. Se elas estão mais homogêneas, o RDW vai estar dentro da normalidade. Mas se a gente tem uma heterogeneidade dessa população aí de hemácias, a gente encontra esse RDW elevado. E isso geralmente a gente observa nos casos de anemia ferropriva, porque a gente vai ter a porcentagem ali das hemácias normais e já tem aquelas hemácias com tamanho diminuído que a medula já está liberando. Por isso que a gente vai ter aí esse aumento de RDW. E vale lembrar também que o RDW, ele é o índice que me diz se o paciente tem anisocitose, né? Variação no tamanho entre as hemácias. Não necessariamente que o paciente vai ter poiquilocitose, que é a presença de formas anormais. Porque as pessoas acham que o RDW está diretamente ligado com a poiquilocitose. Sim, na maioria das vezes a gente vai ter uma poiquilocitose quando a gente tem um RDW alterado. Mas isso nem sempre vai acontecer. Um exemplo clássico é, por exemplo, a eliptocitose hereditária. Muitas vezes a eliptocitose hereditária ela é passada despercebida no laboratório, porque a hemoglobina está 12 lá, tranquilo, não mexe nos índices, não mexe no RDW. E aí passa. Na maioria das vezes que eu pego esse paciente com eliptocitose hereditária, é porque o leuco estava alterado ou plaquetas. Porque o eritrograma ele não mexe muito. Então a gente acaba que vai passando, porque na rotina a gente não consegue olhar todas as lâminas. Por exemplo, no laboratório eu tenho em torno de 1.000 a 1.200 hemogramas todos os dias. A gente faz 30%, vê 300 a 350 lâminas, mas a gente não consegue olhar todas. Então, alguns pacientes que não estão no critério de lâmina, que não tem flag, não estão nos valores numéricos que a gente estabeleceu, ele passa sem lâmina. É considerado normal e vai ser liberado sem lâmina. E aí, às vezes, um paciente com eliptocitose hereditária pode passar, porque não mexe no RDW, por exemplo. Às vezes não mexe na hemoglobina. Então, não estão 100% ligados. Na maioria das vezes está, o RDW vai estar alterado, você vai ter POIC, mas isso não vai acontecer sempre. Nem sempre e nem nunca, que é o que a gente sempre está falando. Nem sempre nem nunca. Você está escutando na parede ali, ó, nem sempre nem nunca, tá vendo? E na camisa também. Aí na camisa também. Eu quero uma camiseta dessa, hein? Show. Sempre perguntam pra gente, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo? E no hemato tudo pode acontecer, né? Tudo. Às vezes o pessoal fala assim, meu Deus, a célula não podia ser desse jeitinho sempre, não sei o quê. Mas, meu filho, a medula óssea manda a célula do jeito que ela quiser, você que se vire. Tipo, a bola é sua, identifique. Exatamente. Falando disso que vocês estão falando, é verdade mesmo. Eu trabalhei muitos anos no hospital oncológico. Então, todos os pacientes, mesmo que não estivessem com uma leucemia instalada, com um tumor instalado, eles estavam com medicação. Então, até o paciente que era relativamente normal, a célula era alterada. Então, a gente vê como de fato isso influencia demais. Então, a gente vai ver, por exemplo, um neutrófilo bonitinho, redondinho, com 3 lóbulos, no livro. No Atlas, no time Atlas. Porque na vida real, como vocês bem sabem, o monócito vai estar torto, o linfócito vai estar com grânulo, o eosinófilo vai estar hipogranular, vai ter umas coisas muito bizarras. E ainda mais agora com o Covid, que tem umas alterações bem loucas, né? Bem doidas dos hemogramas. Então, isso que eu falo normalmente com o pessoal também. Hemograma normal, bonitinho, livro. Fora de livro, não espere que a gente não vai encontrar dificilmente. Isso, de certa forma, é bom pra gente, porque a gente acaba treinando o olho, na verdade. É como a gente vai aprender na prática, né? E o que a gente sempre fala, uma das primeiras partes do nosso curso, que a gente fala quanto mais você tiver preparado para células normais, melhor você vai ser. Porque quando você está com o olho muito bem preparado para o que é normal, quando você vê uma coisa que não é normal, qualquer mínima alteração que não é normal, você consegue mais facilmente perceber. Você não necessariamente vai saber o que é, mas você percebe que não é normal. E já é o primeiro passo. E aí o próximo passo é investigar para saber que porra é aquela. Mas o primeiro passo é, será que isso é normal ou não é? Então, conhecer as células normais.
ter a base bem estabelecida é fundamental. Nosso começo do curso, a gente sempre fala condições básicas para você ter uma boa hematologia. E a gente fala do microscópio, da coloração, do campo de leitura, pessoal. Pelo amor de Deus, a gente recebe, meu Deus... Você tá bravo até, cara. Meu Deus. Todo dia os campos miseráveis, né? Mas tudo tem coisa que não dá nem pra acreditar. Falando, não, pelo amor de Deus. Não, a pressão não fica boa, não ficou boa, bora repetir, a distensão não tá boa, vamos lá, tipo, vamos voltar aí, porque desse jeito não dá. Todo dia a gente fala também sobre isso, sobre o campo de leitura. E são coisas que, teoricamente, são básicas, mas as pessoas não sabem. Não sabem. Sim, cara, acontece muito. Tem duas perguntas aqui. Eu vou deixar para fazer uma mais para frente, que é sobre anemia, doença falciforme, mas uma delas se encaixa no que a gente está conversando agora. É da Nubinha. Fale sobre quando a hemoglobina está normal e os índices hematométricos estão baixos. Quando isso acontece? Sabe quando eu percebo isso muito? Quando a gente tem, por exemplo, talassemia. Às vezes você pega uma talassemia menor ali, tranquila, você tem, por exemplo, hemoglobina 12, só que aí você tem hemácia de 5 milhões, 6 milhões, ou um paciente com hemoglobina C. Você tem uma porrada de hemácia, apesar de a hemoglobina estar normal, você tem muita hemácia, e por você ter muita hemácia, o pouquinho de hemoglobina que tem ali, que está normal, não é suficiente para cada hemácia, e por isso elas ficam menores, e às vezes fica até hipocrômica. Então, na maioria das vezes, quando eu pego talassemia, eu já olho e falo, precisa de talassemia, ou hemoglobina C. Nossa, hemoglobina C é batata. São outros casos que a gente tem aí essa hemoglobina normal e os índices diminuídos. Então pode acontecer também, sem nenhum problema. É porque tem muita hemácia, apesar da hemoglobina estar normal, você tem muita hemácia. Aí, pense no seguinte, pessoal. Você tem, vamos pensar aqui, um copo com 2 litros de água numa garrafa. E aí você tem 10 copos, né? Vai 2 para cada um. Vai botando 2 em cada um. Mas em vez de você ter 10, você tem 20. Em vez de você colocar 2, que era o que cada copo precisava, você está colocando 1. E aí você coloca 1, não é o suficiente. Aí as hemácias vão encolhem um pouquinho, ficam menor. Sim. Cara, eu tô tentando tirar essa pergunta daqui e não tô conseguindo. Peraí, deixa eu conseguir. Deixa eu ver se eu consigo. Rapaz, o negócio do meu olho aqui inchou do nada, velho. Tá doido? Você tá com alergia? Rapaz, eu acho que alergia, eu vou tomar um antialérgico e inchou aqui, velho. Você é doido. Tipo, hoje de tarde. Eu acho que óleo de imersão que eu tava ali no nome, né? Viu? Aproveitando que a gente tá falando de talassemia, de um VCM um pouco mais baixo, o que vocês dão dica? Porque que acontece? A galera tem muita dúvida com relação a, por exemplo, a diferenciar uma talassemia de uma anemia ferropriva. Em alguns casos, está com um VCM um pouco mais baixo, um CHCM mais baixo. O que vocês dão de dica nesse caso? Antes de ir para a lâmina, pegou a folha de trabalho lá, o que vocês estão vendo? O que vai apontar para a gente na folha de trabalho que o paciente pode ter uma talassemia e diferenciar isso de uma anemia ferropriva? E depois na lâmina? A gente tem essa questão do RDW, que geralmente na anemia ferropriva a gente tem um RDW elevado, isso indica que a população ela não está homogênea de hemácia, está tendo uma variação de tamanho, e isso geralmente a gente não observa na talassemia. A gente vai ter um RDW normal, geralmente, tá, pessoal? Nem sempre, nem nunca, pelo amor de Deus. Tipo, é o que geralmente se espera, tá? Mas sempre considerando que a gente pode fugir aí. E também a questão das hemácias. Porque na talassemia a gente pode encontrar ali as hemácias normal ou até mesmo elevada. Já na anemia ferropriva a gente não observa tanto. Eu tenho um exemplo de um caso de talassemia, se a gente puder mostrar só do eritrograma. Acho que foi certo. Deixa eu só ver se... Aqui. Aí. É esse? Pronto. Isso. Aí, observe, a gente tem a redução do VCM, HCM, a gente tem uma redução da hemoglobina, hematócrito também, mas a gente já observa que a quantidade de hemácias, ela tá ali dentro do normal e a gente também tem um RDW dentro da faixa de normalidade que está indicando que aquela população ali está homogênea, a maioria daquela população ali de hemácias, elas estão com seu tamanho reduzido. Exatamente. E também vale lembrar uma coisa que a gente, em relação ao RDW, ele pode estar normal em um paciente com anemia ferropriva, tá, pessoal? Sim, exatamente. Quando a gente tem uma anemia ferropriva muito instalada, né, quando ela está bem instaladona lá, tá todo mundo pequeno. Se todo mundo pequeno, o RDW não altera. Apesar de estar anormal, porque está tudo pequeno, mas estão todas do mesmo tamanho, praticamente, então não altera. Exatamente. A gente tem que considerar também, quando a gente faz a avaliação, qual é o estágio daquela doença. Na anemia ferropriva, no início, a gente tem o quê?
hemácias normocísticas normocrômicas, que ainda não tiveram lá o seu tamanho, coloração alterada. Já a gente pega uma anemia ferropriva instalada aí com muito tempo, que a maioria das hemácias elas estão microcíticas, aí a gente já vai ter o RDW normal, já não vai ser mais tão característico aquele RDW elevado. O mesmo perguntam também, às vezes, em relação ao reticulócito. Na anemia ferropriva, o reticulócito, geralmente ele está ali diminuído, normal. Mas será que eu posso encontrar reticulócito aumentado também na anemia ferropriva? Posso, nem sempre, nem nunca, tá? Só reforçando. Se o paciente ele estiver em tratamento e estiver respondendo a esse tratamento, a gente pode observar aí o aumento do reticulócito, mesmo no caso de anemia ferropriva. Vai depender da condição daquele paciente no momento. Lá no laboratório, o que eu percebo, né? Os médicos eles não pedem reticulócito, só pedem reticulócito quando o paciente tem anemia hemolítica, né? Não pede reticulócito em um paciente. É difícil pedir reticulócito em um paciente com anemia ferropriva, que é um erro, né? Lá no laboratório, a gente tem, quando a gente faz o teste de reticulócito, a gente libera um parâmetro que se chama RET-HE, né? Que é o teor de hemoglobina dentro do reticulócito. É um parâmetro muito interessante, muito bom, que ele diz, antes de as hemácias se alterarem, a gente consegue ter uma resposta nele. Eu tenho um paciente que está tudo normal lá, os índices no paciente, e quando eu olho o reticulócito, o RET-HE está diminuído, eu já sei, esse paciente aí, provavelmente daqui a alguns dias, as hemácias já vão estar diminuídas. Ou o paciente começa a fazer um tratamento com ferro, e aí a gente faz o reticulócito, e o RET-HE libera para a gente lá, o RET já normal. Então, significa que o tratamento está surtindo efeito. Então, eu acho que o reticulócito é um exame pouco pedido, pouco solicitado pelos médicos hematologistas, ou pelos hematologistas não, pelos clínicos, né, que o hematologista pede reticulócito, pelos clínicos, e eles deixam de lado. Uma certa vez eu fui em uma aula de um médico ortomolecular, e aí ele estava falando sobre interpretação de exames e tal, e aí eu entrei no meio, que ele estava falando da minha ferropriva, e falei desse parâmetro, ninguém conhecia, só tinha médico lá, tinha dentista também na sala. Aí eles ficaram me olhando assim, eu explicando. Depois que a gente terminou o intervalo, eles vieram me perguntar onde que eu atendia. Eu falei, não, eu não sou médico. Eu não Na sou internet, médico, no Hotmart, né? Fica a dica. Aí eu falei com eles assim, não, eu não atendo, eu sou biomédico. Você pode mandar o paciente lá para o laboratório que eu trabalho, que a gente vai liberar o exame para você. E aí, só que é uma coisa que, assim, é um parâmetro interessante, pouco conhecido. Tanto o RET-HE quanto a plaqueta por fluorescência e o IPF não são tão conhecidos. E aí, é um trabalho miserável que eu estou tendo lá, é fazer com que ele seja conhecido, né? Hoje já a evolução é muito grande. Antigamente eu recebia médico pedindo lá, plaqueta fônio, né? Plaqueta fônio. Meu Deus do céu. Porra, velho. Aí o que eu fiz? Quando o médico pede fônio, eu entregava para ele, em vez do fônio, a fluorescência e o IPF. E dizendo o que era e para que servia. E aí hoje, por exemplo, eles já pedem plaqueta fluorescência em vez de pedir o fônio. Então, e eu sempre comemoro na hora que eles pedem assim, eu falo, oh, glória. Porque a gente sabe que o fônio é uma estimativa que não é muito boa, né? Tem um coeficiente de variação muito grande. Coeficiente de variação muito grande. É o último caso, o último caso. Só que o que eu percebo? Que as pessoas deu plaqueta de 149 mil, vai fazer fônio para botar 160, por exemplo. É porque você nunca viu um fone ainda mais baixo do que a plaqueta do aparelho. Nunca. Nunca vi. Boa, verdade. Nunca vai dar mais baixo, realmente. Aí, lá no laboratório, aqui em Salvador, tem um cara que foi professor da gente, que é muito bom, que ele era coordenador de um hospital grande. E aí, lá no laboratório do hospital, o médico, coordenador geral, ele era hematologista. E ele queria fone direto. Só que aí teve um dia que esse cara, ele ficou doente, pegou dengue, né? Ficou com dengue. E aí a plaqueta dele diminuiu. Aí ele pediu para fazer o fônio. Aí o que esse cara fez, o coordenador fez? Fez 5 lâminas dele mesmo. Pegou 5 lâminas iguais e fez. E aí botou, e falou com ele, senhor doutor, já que o senhor está aqui, vem aqui olhar a sua lâmina. E botou para ele contar as 5 lâminas. Uma ele contou 80, outro 50, outra 120, outra 30. Aí ele falou assim, realmente não é bom. Então ele contou as mesmas lâminas dele e deu resultados absurdos. Então o CV disso era muito grande. Então eu não entendo porque eles continuam insistindo nisso, mas a gente vai trabalhando, informando e ajudando. Que se a gente tem uma fluorescência da vida, um IPF, cara, não tem por que a gente fazer fome. Exato. Tá aparecendo um monte de perguntinha aqui, mas só que eu não vou clicar, porque senão vai subir e eu não vou conseguir tirar depois. Então eu só vou ler, beleza? Tem uma galera perguntando, várias perguntas são a mesma. Já que a gente não pode fazer leituras de fônio,
Então, como que a gente libera a confirmação de plaqueta? Tinha uma aqui que está falando que meu laboratório não tem plaqueta fluorescente. Não Ó, tem, consequentemente, IPF. E aí? Importante. Primeiro, você está com caso de plaqueta baixa, né? A gente precisa confirmar essa plaqueta baixa. Primeira coisa que a gente vai pensar vai ter a lâmina e a gente vai pensar como está a qualidade da nossa amostra. Primeira coisa, porque a gente pode ter interferentes pré-analíticos aí que pode estar causando uma falsa plaquetopenia. tem coágulo, tem microcoágulo, vai olhar. Exatamente. Plaqueta baixa, você vai lá olhar o tubo, passa tipo, lá de um para o outro para ver se tem algum interferente. Não teve interferente, você vai para a lâmina. Na lâmina, você vai observar se tem a presença de agregação plaquetária. Geralmente, você observa logo no iniciozinho da lâmina se tem agregação plaquetária, porque pode ser essa agregação plaquetária que está causando aí essa redução de plaqueta. Ou fibrina, será que tem fibrina na lâmina? Sim, exatamente. São pontos aí que você tem que considerar. Considerando aí tudo isso, o paciente não teve interferente pré-analítico, não teve presença de agregação plaquetária, você vai fazer a avaliação na lâmina. Teve muita macroplaqueta, teve plaqueta gigante. Sim, extremamente importante. Porque se você tiver muita plaqueta gigante, talvez você tenha um interferente. E aí é uma situação que, se você não tem fluorescência, você pode usar o fônio. Mas você não tem plaquetas gigantes em grande quantidade. Você não tem um bocado de macroplaqueta que pode ter sido contado, por exemplo, com hemácia. Você olhou no gráfico lá, não viu que tem aquela ondulação estranha. Aí você... Aí a primeira pergunta, você está usando controle de qualidade? Você Exatamente. fez a manutenção no seu aparelho? Como está seu equipamento? O resultado é confiável? Você fez manutenção? No dia fiz. O controle tá bom? Tá. Libera o resultado do aparelho. Exatamente. E a gente fala da questão da macroplaqueta, pessoal, a plaqueta é gigante, por quê? Porque a impedância, a metodologia que a gente encontra na maioria dos equipamentos, ele vai lá quantificar aquela plaqueta pelo tamanho. Se a gente tem plaquetas muito grandes, plaquetas gigantes, essas plaquetas elas acabam não sendo contadas. E isso pode interferir no seu resultado de plaqueta e acabar reduzindo essa plaqueta. Tipo, esse seria uma das exceções que, na ausência de uma outra metodologia, a gente recorreria ao fônio, infelizmente, porque a gente não teria o outro e a gente teria essa interferência na metodologia. E precisa ser E corrigido. o aparelho ele é bem melhor do que a gente, tá, pessoal? Para contar a plaqueta, pelo amor de Deus. Tem a manutenção, controle em dia, se joga. Liga pro Rapaz. paciente, olha o CID, medicação. E vai Rapaz, investigando. só essa frase já me conquistou. Quero fazer o curso com vocês. Porque, eu também sou do mesmo pensamento. A gente, cara, na diferencial a gente conta 100 células. O equipamento vai contar 100 mil às vezes, sabe? Então, é óbvio que ele vai contar com muito mais precisão do que a gente. Com certeza, a morfologia, a microscopia vai ser soberana na diferenciação. Mas o equipamento vai dar pra gente muito sinal de que aquele hemograma tá alterado ou não. Então, saber interpretar isso é muito importante e interessante. Eu fico doido quando a gente começa a falar disso. E Viu? outra coisa, sabe o que é Pode uma coisa também, Jefferson? O eosinófilo, por exemplo, dá 0. Aí o pessoal vai colocar 1. Aí eu falo, pô, velho, o aparelho te contou 50 mil células, não encontrou. Você vai rodar a lâmina toda. Vai encontrar esse eosinófilo. Vai encontrar onde? Aí o pessoal vai, conta 200, 300. Ué, você vai contar 300, o aparelho encontrou 50 mil, não achou. Continua sendo eosinófilo. Pelo amor de Deus. Bastonete também, sabe? Não, pelo amor de O Deus. pessoal Eles- acha, vou colocar um bastonete aqui pra ficar bonitinho o laudo, sabe? A gente recebeu eu fiz até um vídeo sobre isso. O cara falou assim, o paciente está com 15 mil de leucócitos. Quantos bastões eu coloco? Eu fiz, Como assim, pelo amor de Deus? quantos você encontrou? Na Rapaz, avaliação, você encontrou quantos, meu amigo? Me conte. Só Jesus na causa. Tem umas Não existe. perguntas. Tá forrado de perguntas aqui, de plaqueta, de anemia ferropriva. Pode mandar. Primeiro, pode aqui, ó. Como que diferencia macroplaqueta de plaqueta gigante? Ah, isso é boa. Assim, ó, é bem simples. Você vai olhar a plaqueta. Se ela estiver grande, porém ela estiver menor do que uma hemácia, ela é macro. Se ela estiver grande ou maior que uma hemácia, a plaqueta é gigante. Bem simples. Pá, bateu, batata. Tá Fechou. Tem uma outra aqui, ó. Qual que é a relação entre o aumento das plaquetas e a anemia ferropriva? Isso aí é muito interessante e pouco esclarecido. Exatamente. Pouquíssimo esclarecido. Explica aí, Lani. A literatura ela não é muito clara em relação a isso, a essas causas, porque na anemia ferropriva a gente tem essa elevação de plaqueta. Tem algumas literaturas que trazem que uma das causas da deficiência de ferro são os sangramentos gastrointestinais. E nesses casos aí a gente teria um aumento de plaqueta relacionado a esse sangramento. Mas a questão da deficiência do ferro, só a deficiência do ferro e essa elevação de plaqueta ainda não é
tão esclarecido. Já teve estudo que fizeram até usando ratos, mas no final eles não chegaram à conclusão por que na deficiência de ferro houve essa elevação de plaqueta. A gente até está pesquisando mais sobre isso porque a gente não está encontrando. Já se foi pensado há um tempo que a eritropoetina, por ser Sim. muito parecida com a trombopoetina, tinha uma reação cruzada aí e tal, e acabava aumentando. Mas também isso aí foi meio que desmistificado. Pararam de se falar sobre isso. Tem estudos que trazem que dizem que essa relação ela não é real, tipo, não tem essa reação cruzada aí. O que a gente sabe é que realmente acontece, principalmente quando o cara começa a fazer tratamento. Acontece. Né? A gente percebe que isso é muito frequente mesmo na rotina. E aí, Vocês acham nessa que pode- experiência? Vocês acham que pode ser alguma correlação com plaqueta de granulação pulmonar, por exemplo? Assim, a gente não fica supondo, será que é, será que... Não, Tem isso também. a gente... E os estudos, eles não chegam à conclusão, né? Não conseguem dizer pra gente, isso acontece. A gente sabe que acontece, mas ainda não se pesquisa tanto isso, porque isso não dá dinheiro, né? A pesquisa só acontece com o que vai dar dinheiro. Isso é uma coisa que é um mínimo, não é um problema importante, então não tem tanta pesquisa. Falando- E a literatura também traz que pode ter alguma outra condição associada também. Tem essa questão do sangramento e tem alguma outra questão associada. E tem essa Exato. questão, e tem coisas ainda que ainda não é bem esclarecida, sabe? Tipo, só o ferro, a questão da deficiência só apenas do ferro e essa questão da elevação da plaqueta. Falando de plaqueta, eu fiz uns estudos, foi até um trabalho que a gente está perto de publicar, inclusive, sobre plaqueta, a correlação de plaqueta com dor inflamatória. Então a gente percebeu que pacientes plaquetopênicos, eles tinham uma diminuição da dor inflamatória. E pacientes que tinham plaquetose, a dor inflamatória era mais acentuada ou, na verdade, ela era presente e ausente nos plaquetopênicos. A gente conseguiu correlacionar isso em estudos pré-analíticos com animais, em que a gente depletou os animais de plaqueta. A gente tirou todas as plaquetas do animal. Então, o animal que não tinha plaqueta, ele também não tinha dor. E o animal que tinha plaqueta, ele tinha dor. E aí a gente começou a verificar, mas o que da plaqueta vai estimular a dor? Será que é o grânulo plaquetário ou será que é algum componente da membrana plaquetária? Aí ficou nesse impasse. Aí, enfim, tem várias vertentes do estudo, só que a gente percebeu que o conteúdo da secreção plaquetária em si, ele vai inibir a dor. Então, o que a gente pensa de maneira mais geralzona? Que algum componente que está na membrana plaquetária vai estimular uma determinada dor inflamatória. Nossa, Então, que foi uma legal. coisa bem bacana. E sabe como que a gente tratou essa dor? Os Hum. pacientes que estavam com dor, com veneno de Botox jararaca. Nossa. Então perceba como é tudo muito louco, né? Como vocês falaram, nem sempre, nem nunca. E realmente é verdade isso. Faz muito sentido para mim. E você tem que ter a mente muito aberta, tipo, pra você entrar aí, tipo, nessa vibe, sabe? Que, tipo, tudo pode acontecer, tudo pode se correlacionar. Tem coisas que, tipo, você vai buscar explicação que, tipo, você não vai encontrar da forma que você gostaria. E, tipo, abrir muito a mente. Porque se você fica ali, tipo, naquela teoria, tipo, e não abre, você encontra dificuldade na hematologia. Teve por exemplo, acantose em paciente renal. Eu fui lá nos caras, né? Perguntei a Flávio na 1, a Paulo na 1, por que isso acontecia. Ele falou assim, não é bem explicado. Então, se os monstros das hemácias não estão... Como é que eu sou o Regis Mortal? Rapaz, o cara tem de experiência de hemácia, de hemato, o que a gente tem de vida nós três somado, eu acho. Somado, não existe. É desse Então, jeito. O velhinho é monstro. Então, eles não sabem quem gerar nós. É exatamente isso. Tem outras perguntas aqui, mas agora em outras anemias. Então, vocês querem continuar com essa daqui? Querem ir para outra? A gente vai seguindo porque a gente acabou não falando do que a gente observaria no caso de anemia, sabe? Ferropriva na lâmina, o que a gente observaria na lâmina em um caso de talassemia também. Bora lá, porque daqui a pouco o Instagram fecha aí 10 minutos. Vamos lá. Nos casos da anemia ferropriva, pessoal, quando a gente vai para a lâmina, além de observar aquelas hemácias microcíticas e hipocrômicas, a gente também tem algumas alterações morfológicas, que quando a gente tem uma alteração de morfologia, de uma forma anormal da hemácia, a gente chama de poiquilocitose. A gente observa lipitócitos. Podem aparecer também alguns codócitos. A gente não observa, por exemplo, pontilhado basófilo, que já é uma coisa mais característica de um caso de talassemia. Na talassemia a gente vai encontrar dacriócitos também, a gente vai encontrar outras alterações ali que vai também te conduzindo para o que pode ser uma coisa ou outra. Se você libera um hemograma com esse perfil aí de talassemia e ainda coloca um pontilhado basófilo, isso aí já vai
ajudando o médico no seu raciocínio diagnóstico. Lembrando que com o hemograma, o médico ele não vai falar, olha, esse paciente tem anemia ferropriva, olha, esse paciente tem uma talassemia. Não, será necessário testes específicos, testes confirmatórios. Porque o hemograma é um teste, assim, vamos dizer, de triagem, o médico ali vai ter uma noção, já vai começar a pensar. Vai direcionar, né? Exatamente. Já vai direcionar o seu raciocínio e com base nisso ele vai solicitar a bioquímica do ferro, que não, tipo, não dá para ter uma anemia microcística hipocrômica sem uma solicitação da bioquímica do ferro, se a gente tem lá dosagem do ferro, ferritina, índice de saturação. Tudo bem? E uma coisa que precisa ficar bem clara para todo mundo é que o hemograma ele é um exame que ele é muito solicitado, né? Praticamente é o exame mais solicitado no laboratório. E ele é muito sensível. Muito sensível. Qualquer coisinha ele se altera. Porém, pessoal, ele não é específico. Ele é pouquíssimo específico, né? Ele apenas aponta o caminho. Ele não vai fechar. O médico ele não fecha. Principalmente hoje em dia, o médico não fecha o diagnóstico do paciente olhando apenas o hemograma. Ele vai pedir, ele vai começar a pensar quais são as anemias microcíticas mais comuns. Ele vai pedir lá a bioquímica do ferro, vai pedir uma eletroforese para ver se você tem ali um aumento de A2 ou de fetal. Então ele vai fazer a investigação para saber. Então o hemograma ele vai apontar a direção e o hemograma bem feito ele é muito importante. Eu não sei se vocês aí, Jefferson, como é que tá, mas existe uma corrente de analistas e pessoas que falam para não reportar mais microcitose, hipocromia, anisocitose, deixar que o médico avalie os índices. Eu sou contra, porque que nem todo médico é hematologista, né? Os médicos clínicos, eles não sabem. Não adianta. Se você liberar um exame para um hematologista, sem dizer nada dos índices, ele vai saber que tem a parada ali. Mas se você liberar para um clínico, na hora ele vai ligar para o laboratório para saber por que você não colocou nada escrito aqui. Exatamente. O pior, vai dizer que tá normal. O problema é exatamente esse. E quando você coloca alguma coisa lá no laudo e o médico ele não sabe, ou ele ignora aquilo ali, o paciente vai botar no Google. Vai, o próprio paciente. Ele vai pesquisar e vai procurar um médico um médico que conheça mais. Ou o médico vai se assustar e vai mandar para um hemato, por exemplo, que hoje qualquer coisinha eles mandam para o hemato. Então, eu acho que é importante colocar. Eu não sei como é que é. Vocês ainda colocam ele? Sim, colocamos sim. Todas as observações, série vermelha, série branca, neutrófilos, linfócitos de plaqueta, tudo. Quanto mais observação, no meu ponto de vista, mais rico fica o laudo também, justamente por essas situações. Mais completo. A gente também segue isso aqui. E tem profissionais, Jefferson, que já falou pra gente em relação à poiquilocitose, que ele só relata poiquilocitose, mas não diz qual foi a forma alterada que encontrou, porque diz que o médico não vai saber. Velho, e o cara ficou puto. A gente comentou lá, o cara ficou virado no raio, velho. Aí ele falou assim, eu tenho 30 anos, eu não vou perder meu tempo. Eu tenho 30 anos de formação, eu não vou perder meu tempo colocando isso que o médico não sabe. Aí eu fiquei pensando assim, se tempo de trabalho fosse que dissesse alguma coisa, o motorista de táxi era campeão de Fórmula 1. Pois é. Boa, verdade. Entendeu? Viu? E, tipo, é você que tá com a lâmina lá. Se você tá vendo uma forma alterada e tipo, você não fala pro médico, qual é o sentido de você ter falado que tinha uma forma alterada? Porque o médico não tá com a lâmina, é você que tá vendo. E se você tá vendo a poiquilocitose, você precisa especificar qual é a forma alterada que você tá encontrando. Porque, por exemplo, se você coloca POI que você disse que tem drepanócito, o médico já sabe que é uma doença falciforme. Ele só vai ver se é uma anemia falciforme ou se é uma outra coisa associada ao S. Mas se você não coloca nada, só POI, que ele vai ficar cego em tiroteio. Vai pedir B12, folato, eletroforese, ferro, ferritina. Ele vai pedir tudo. Então, a gente precisa colocar quais são as formas anormais que a gente encontrou, pessoal. Pelo amor de Deus. Sim, e uma coisa, e isso me leva a falar uma coisa que acho que todo mundo está enjoado de me ouvir falar isso toda vez. E vocês devem estar enjoados, já devem ter me ouvido falar isso alguma vez na vida também. Que agora vocês pensam, a gente está falando de pacientes, sei lá, um hospital particular, por exemplo, que ele pode ir lá fazer 30 mil hemogramas que ele vai conseguir pagar. Mas aquele paciente que é SUS, que vem do interior do sertão da Bahia, por exemplo, para Salvador, no hospital público, para poder fazer um hemograma. Chega lá, o abençoado libera só poiquilocitose. Aí o paciente vai para casa, aí tem que pegar de novo fila, tem que esperar, vai atrasar o estado do paciente, vai atrasar o tratamento, consequentemente a gente pode estar antecipando, às vezes até a morte do paciente por conta disso. Então, uma coisa que as pessoas não dão tanta importância hoje em dia, no laboratório, acho que o pessoal pensa que só vai estar na mão o paciente só está na mão do médico e do enfermeiro, porque está ali literalmente com o paciente.
Mas mal eles sabem, na verdade, que está na nossa mão, até vezes, em alguns casos, até mais do que do médico. Uma prova mielocítica, por exemplo. Se a gente não libera para o médico que tem uma LPA ali, como que ele vai tratar o paciente se ele não sabe o que é aquilo? E se o paciente morrer, de fato, a culpa literalmente vai ser nossa. Eu tenho falado isso para os alunos. Você matou um paciente se você liberou errado. Porque é justamente para dar um choque, sabe, de responsabilidade e saber que no laboratório a gente tem tanta responsabilidade num paciente quanto um médico, quanto um enfermeiro, por exemplo. Até mais, dependendo do caso. Eu falo com a galera assim, ó, pessoal, se você deixar passar uma hipogranulação, você está cometendo um crime. Eu falo, você está cometendo um crime. E poucas pessoas... Agora eu te pergunto, a gente está com 171 pessoas assistindo. Quantas dessas pessoas sabem o que é hipogranulação? Sabe? Na faculdade. Quantas pessoas aprendem que liberar a hipogranulação é importante? Às vezes, eu muito nunca mais nem ouvi falar do que a granulação tóxica. Nem na faculdade. Assim, hoje, uma coisa, a gente bate muito em relação a isso. Os nossos alunos, o pessoal do time Atlas, eles já estão cansados de saber. E a gente é insuportável com isso. A gente bate muito em relação a isso. A gente bate em relação à hipogranulação, a gente bate em relação a M3 e a L3. Então, a gente bate muito em relação a isso porque são alterações que o paciente pode morrer. É a analogia que eu faço. Se você imagine um policial indo para combater um crime em um morro da vida sem ter a sua arma. É o neutrófilo sem os grânulos. Exatamente. Não adianta. Tá ali só fazendo... Então, se você deixa de colocar isso... E uma coisa muito importante que precisa estar muito clara, aquele número que tem ali do registro do paciente da OS é uma pessoa, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, é o amor de alguém. Se fosse a sua mãe, o seu parente, você ia fazer o hemograma daquele mesmo jeito? Então isso precisa ficar muito na cabeça da galera. Eu peguei esses dias, Jefferson, um paciente que estava com hemoglobina de 2,5, mais ou menos lá, e aí tinha diversas alterações. Eu percebi que era um paciente provavelmente com SMD. Sim. E aí era um paciente de uma UPA. Em UPA, é clínico que não sabe quase nada de hematologia. E aí, lá no laboratório, a gente tem uma central que faz os contatos para notificar os resultados críticos. Aí o paciente tinha eritrofagocitose, tinha o cristal lá da morte no negócio, tinha blasto, tinha hipogranulação, tinha eritroblasto com displasia. O que você puder imaginar aí, praticamente tinha. Tudo na lâmina. Aí eu falei assim, pô, véio, se eu deixar isso para o pessoal notificar, só vai notificar hemoglobina crítica. Não vai conversar com o médico que ele precisa saber. Aí eu peguei o telefone, até liguei lá e fui explicando ao médico tudo que tinha no laudo, o que podia ser, o que podia não ser, porque eu percebi que ele não sabia. Eu tive que mudar a minha forma de conversar com ele para ele poder entender. Eu comecei a usar termos de professor, porque eu percebi que ele não tinha como conversar com ele de forma técnica, porque ele não estava entendendo. Então eu comecei a passar para ele, ele falou assim, Thiago, eu sei muito pouco de hematologia. Tudo que você me falou, eu não sei nem o que fazer. Coloca no laudo essas observações que eu vou encaminhar para a regulação já para o hematologista. Eu falei, não, já está no laudo, já está liberado. É só você pegar. Eu vou pegar aqui, vou copiar e vou escrever tudo aqui no prontuário do paciente. Então, é se importar, né? É ter a empatia ali no momento, porque o nosso trabalho, quando decidiu trabalhar com o laboratório, a gente decidiu trabalhar por trás das cortinas. Ponto. A gente não vai ficar em destaque, a gente não vai ficar recebendo palmas, aplausos, não sei o que, não vai. A gente parece que nem existe ali. Mas o nosso trabalho, espia o laboratório ficar um dia sem energia, não vai para lugar nenhum, o hospital para. Hospital fecha, exatamente. Fecha. Foi o que o meu colega falou esses dias. Os médicos, eles levam muito em consideração o que a gente libera. Então, se a gente não liberar, eles vão tomar conduta. O que, de certa forma, é até meio... Não sei se errado é a palavra certa, mas eles dependem, obviamente, do laboratório, mas eles dependem muito ultimamente, sabe? Eles dependem meio que unicamente do laboratório. Eles esquecem muitas das vezes da clínica.